Bom, hoje nós temos as manifestações contra Jair Bolsonaro em pelo menos 19 capitais. O presidente Jair Bolsonaro, o que ele vai fazer hoje? Vamos direto para Brasília falar com o Túlio Amâncio. O presidente tem alguma agenda específica para hoje, Túlio? Bom dia. Olá a toda a audiência da Jovem Pan. Hoje o presidente não tem nenhuma agenda oficial não, viu? Ele está no Palácio da Alvorada e até agora não saiu de lá e provavelmente nem deve sair, a não ser que seja uma daquelas saídas fora da agenda que o presidente também costuma fazer habitualmente. A última agenda oficial do presidente foi ontem. Ele viajou, saiu de Brasília por volta das 10 horas da manhã, foi ao município de Esteio, no Rio Grande do Sul, município que fica a 22 quilômetros da capital Porto Alegre. Ele foi participar da 44ª edição da Expo Inter, uma feira voltada para o agronegócio, que deve movimentar R$1 bilhão nessa edição. Então, quando ele chegou lá, ele fez uma caminhada com seus apoiadores, tirou foto com muitas pessoas e recebeu a mais alta honraria do governo do Rio Grande do Sul, que é a Medalha do Mérito Farroupilha. Ele foi acompanhado do ministro Onyx Lorenzoni e a ministra Tereza Cristina, ministra da Agricultura. Ela que, por sua vez, chegou na quinta-feira no município de Esteio. O presidente Bolsonaro ele fez um discurso e nós separamos alguns trechos importantes desse discurso dele. Como essa foi a primeira agenda fora de Brasília depois do 7 de setembro, ele citou esse movimento que aconteceu na última terça-feira aqui em Brasília. Ele falou que era mais um na multidão. Vamos ouvir esse trecho do discurso. Eu entendo que com esse sofrimento que tivemos no ano passado, grande parte da população acordou e se interessou por política. Vivemos ainda momentos um pouco conturbados, mas tenho certeza que as coisas já começaram a se ajustar. Não é hora de dizer se esse ou aquele poder saiu vitorioso. A vitória tem que ser do povo brasileiro. A vitória tem que ser de vocês, porque somente assim nós podemos viver em harmonia e sonharmos com um Brasil realmente bem melhor do que aquele que nós recebemos em janeiro de 2019. Confio no povo brasileiro, confio em vocês e eu peço que acreditem. Nós estamos fazendo o possível pelo nosso país. Acima de cada um de nós, acima dos três poderes, está o destino dessa grande nação. Eu, no momento que poderiam muitos achar de glória, dado ao 7 de setembro, eu quero dizer exatamente, não muito ao contrário, mas um pouco diferente disso. No dia 7 de setembro, fui apenas um na multidão. Tive a oportunidade de usar a palavra por 2 vezes e senti o calor da nossa população, senti os reais motivos pelos quais esse povo foi às ruas. Em primeiro lugar, foi para realmente dizer que não aceita retrocesso. Quero o cumprimento. O povo quer respeito à Constituição por parte de todos. E, acima de tudo, eles sabem que não podem deixar de lado sempre a defesa e a luta pela nossa liberdade, o bem maior que um país pode ter. E essa viagem a Esteio, no Rio Grande do Sul, foi a primeira após o 7 de setembro do Bolsonaro, do presidente, mas foi a primeira também após a repercussão desse 7 de setembro. Então ele falou também nesse discurso sobre a harmonia entre os poderes. Ele disse que aos poucos as coisas estão andando. Vamos ouvir. A vida do presidente não é fácil. Se alguém quiser trocar comigo, eu troco agora. Mas eu entendo que é uma missão de Deus para a gente redirecionar esse país. Aos poucos ele vai mudando, junto com o Onyx, que está comigo bem antes das eleições, nós acompanhamos a transformação das cores nesse país. Cada vez mais, verde e amarelo toma conta da nossa pátria. Não podemos fazer as coisas da velocidade que muitos querem, mas a gente vai, aos poucos, redirecionando o futuro do nosso país. Temos 3 poderes, tem que ser respeitados e buscar sempre
a melhor maneira de nos entendermos para que o produto do nosso trabalho seja estendido aos seus 210 milhões de habitantes. Lembrando que a Expo Inter é uma feira tradicional no Rio Grande do Sul, essa é a 44ª edição, e o público para quem o presidente estava falando era em sua grande maioria, formada por agricultores. Então ele fez questão também de falar sobre a votação do marco temporal, que muda as regras de demarcação das terras indígenas e que pode mudar, na verdade, e que deve ser retomada a votação do marco temporal no STF nesta semana. Vamos ouvir esse trecho também. E nós temos um problema pela frente que tem que ser resolvido. O Supremo volta a discutir uma data diferente daquela fixada há pouco tempo, conhecido como marco temporal. Se a proposta do ministro Fachin vingar, teremos ou melhor, será proposta a demarcação de novas áreas indígenas que equivale a uma região sudeste toda, ou seja, ao fim do agronegócio. Simplesmente isso, nada mais do que isso. Outros problemas existem, a gente vai vencendo. O agronegócio, o que eu entendo desde quando assumi em 2019? O trabalho do nosso governo, em primeiro lugar, é não atrapalhá-los. É um governo que não cria dificuldade para vender facilidade. O presidente Bolsonaro voltou dessa viagem ontem por volta das 4 horas da tarde, chegou aqui em Brasília e foi direto ao Palácio da Alvorada, onde permanece desde então. Agora na capital federal, 28 graus, umidade relativa do ar em 29%. Promete ser mais um dia de muito calor aqui em Brasília. Volto aos estúdios da Jovem Pan. Túlio, William Travassos, me tira uma dúvida. Nós temos a manifestação marcada na Esplanada dos Ministérios a partir das 2 horas da tarde. No Rio de Janeiro, às 10 horas, São Paulo, 2 da tarde, na Avenida Paulista. Eu queria saber como está a movimentação. Aqui no jornalismo da Jovem Pan, nós montamos um grande esquema para a cobertura dos atos de hoje. E eu gostaria de saber de você, se os manifestantes já estão aí na Praça dos Ministérios, ou você não viu ninguém? Porque chegando aqui na Jovem Pan, a Avenida Paulista, por exemplo, nós não vimos manifestantes. Daqui a pouquinho nós vamos para lá. Como está a situação em Brasília agora? William, o repórter cinematográfico Bartolomeu Silva vai mostrar para a gente, enquanto eu narro para vocês a situação, porque é o seguinte, aqui em Brasília há 2 convocações, uma para manifestação contra o presidente Jair Bolsonaro, que tem início marcado, como você disse, para as 14 horas, às 2 da tarde, e há também uma convocação para uma manifestação a favor do presidente Bolsonaro. Então, qual é a situação aqui na Esplanada dos Ministérios? Ela voltou a ser totalmente isolada, porque ontem ela estava parcialmente isolada. Havia um bloqueio na altura da Catedral, um pouco mais, bem mais à frente, a coisa de 2 quilômetros aqui da proximidade da Praça dos Três Poderes. Esse isolamento na altura da Catedral havia sido retirado e hoje ele foi colocado de novo. Pois bem, havia a convocação para essa manifestação às 9 horas a favor do presidente, agora são 9 horas e 27 minutos. Poucas pessoas, tem meia dúzia de pessoas aqui apenas, e a tendência é que o movimento seja muito menor, totalmente diferente do que aconteceu no dia 7 de setembro. Há a convocação também da manifestação contra o presidente para as 2 da tarde. Mas ao contrário do que aconteceu no dia 7, onde houve grande mobilização em Brasília e também em São Paulo, as principais mobilizações, dessa vez a maior mobilização é esperada para a Avenida Paulista. Mesmo na manifestação contra o presidente Jair Bolsonaro aqui em Brasília, a expectativa é que não tenha tanta gente. Mas como é para as 2 horas da tarde que está marcada o início, então não tem ninguém aqui ainda para essa mobilização contrária ao governo. Mas está tudo isolado, o esquema de segurança está montado desde a madrugada dessa noite, para que tudo, desde a madrugada deste domingo, para que tudo
tudo ocorra da melhor forma possível, de maneira pacífica, tanto nessa manifestação a favor, que deveria começar às 9 horas, quanto nessa manifestação contrária ao presidente, que está marcada para as 14 horas. E a gente vai acompanhar tudo e trazer todo o andamento dessas duas mobilizações, se ocorrerem, aqui no DF, aqui em Brasília. Túlio Amâncio, direto de Brasília, com informações dos atos marcados para hoje, 12 de setembro. Obrigado, Túlio. A qualquer momento ele volta, a hora certa, 9 horas 30 minutos.